Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, aproveitando para estudar, para poder pesquisar sobre o conteúdo, que hoje a gente vai estar dando continuidade, né, da disciplina de Fundamentos 2. Vamos falar sobre trauma crânioencefálico, né, que é o TCE, sobre ressuscitação cardiopulmonar, que é RCP, e sobre o coma. Bons estudos, qualquer dúvida, mandem mensagens ou deixem comentários. Beijos! Bom, então vamos lá. Antes de começar a falar sobre o TCE, o trauma crânioencefálico propriamente dito, vamos dar uma lembradinha na anatomia da nossa cabeça. De fora para dentro, a gente tem aqui acima o couro cabeludo, né, que é onde estão os folículos pilosos com o nosso cabelo. A calota craniana, que é a parte óssea da nossa cabeça, que protege toda a nossa cabeça. Depois vem uma camada chamada dura mater, depois aracnoide e por fim a pia mater, que é a que fica mais próxima do nosso cérebro, da nossa massa encefálica. E a nossa massa encefálica ela é irrigada por vasos sanguíneos, assim como todo o nosso organismo, correto? Então, o trauma crânioencefálico são as lesões na cabeça que podem não causar mal algum, mas podem acarretar diversas sequelas ou até mesmo levar o indivíduo à morte. Então, ela pode ser simplesmente uma pancadinha que faz aquele galinho, né, aquele hematoma subgaleal, que é o galo que a gente vê por fora, que não causa sequela, não causa dano, não causa lesão nenhuma. Mas a gente tem lesões que podem ser tão graves que podem levar o indivíduo à morte. 60% a 70% dos TCEs são causados por acidente de trânsito. Então, é um dado epidemiológico importante. Lembra em relação à cinemática do trauma? Então, a gente já sabe que 70% dos acidentes de trânsito podem causar um TCE. Então, chega um paciente acidentado, é importante a gente saber a cinemática do trauma, o que aconteceu, para poder tentar deduzir que possivelmente, de repente, esse paciente pode ter um trauma crânioencefálico. Os TCEs podem ser classificados em 3 tipos: por mecanismo, morfologia e gravidade. Então, não é simplesmente, o paciente teve um trauma crânioencefálico. Ok, então vamos classificar pelo mecanismo, morfologia e gravidade. Mecanismos do trauma crânioencefálico. Ele pode ser um trauma fechado, que é só a contusão, tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, é um exemplo de trauma fechado. Por quê? Porque a gente não tem lesão nenhuma, nossa calota craniana ela tá íntegra, tá vendo? Tem aqui a pancada, vamos dizer assim, na cabeça do indivíduo, mas a gente não tem nenhuma lesão externa. Então, é uma contusão sem desvio da estrutura óssea. O abaulamento é quando tem um afundamento do crânio. Então, a gente tem aqui, ó, que a gente tem um afundamento de crânio. A gente tem a lesão que afunda o osso, porém ele permanece íntegro. Então, assim, ele causa uma deformidade, mas não há uma alteração da estrutura. E quando ela é exposta, existe a fratura, a penetração do meio externo para o meio interno, com laceração do couro cabeludo, existindo comunicação direta entre a parte externa do crânio para o parênquima cerebral. Como, por exemplo, aqui, né? Uma facada, uma lesão por arma branca. Então, a gente tem uma comunicação do lado externo para o lado interno. Houve a penetração de algo. O osso, ele teve a quebra da sua continuidade, certo? Então, essa é dessa forma que a gente classifica mecanicamente, por mecanismo de trauma. Se ele é fechado, abaulado, né, um abaulamento, ou exposto. Então, aqui a gente tem em relação à morfologia, né? Que significa morfologia em relação à localização anatômica do nosso hematoma, do nosso sangramento, do nosso TCE. Então, o que é aqui? A gente pode ter ele extracraniano. Então, ó, aqui, ó, da nossa anatomia, a gente volta aqui. Então, extracraniano, a gente tem na dura mater, na aracnoide, a gente tem um sangramento. Então, subdural é porque ele está abaixo da dura mater. Subaracnoide é porque ele está abaixo da aracnoide. Então, aqui voltamos, ó, subdural, epidural, está relacionado às camadas que a gente viu ali da anatomia. E intracraniano, focal ou difuso.
Focal significa que ele é num local só, e difuso que a gente tem diversos pontos de sangramento. Então aqui é um hematoma intracraniano focal, ele está exatamente nesse lugar. Aqui eles são extracranianos, que subdural e epidural, todo relacionado à localização. Aqui é uma tomografia, a gente pode observar um hematoma intracerebral, está dentro do cérebro do paciente, em um único lugar, então é um intracraniano focal. E aqui a gente tem um extracraniano subdural. E a terceira forma de classificar um TCE é pela gravidade, e a gente tem novamente a nossa escalinha de coma de Glasgow, que a gente avalia a abertura ocular, resposta verbal ou resposta motora do nosso paciente. Então, se o nosso paciente teve um Glasgow de 14, 15, sem perda do nível de consciência, apenas uma leve desorientação, uma cefaleia, uma tontura, é um TCE leve. Se o nosso paciente teve perda da consciência e alterações neurológicas nítidas, com um Glasgow de 9 a 13, esse paciente tem um TCE moderado. E se o nosso paciente não apresenta nível de consciência, está comatoso, com um Glasgow score 3 a 8, a gente considera esse paciente sofrer um TCE grave, ok? Então, a gente classifica o nosso TCE pela gravidade, utilizando a escala de coma de Glasgow, em relação à morfologia, que está relacionada à localização, e ao mecanismo que ocasionou aquele trauma, fechado, abaulado ou exposto, certo? E aí a gente tem as sequelas do trauma crânioencefálico. A gente tem sequelas físicas, né, que são aquelas relacionadas à questão motora, visual, postural e sensitiva. Cognitiva, que são vinculados à memória, capacidade de aprendizado, atenção e maturidade. E comportamentais e emocionais. Às vezes a pessoa perde a confiança, fica desmotivada, irritada, agressiva. Então, às vezes a gente tem um paciente que sofre uma sequela de TCE, e o paciente ele fica extremamente agressivo com a equipe, ele fica extremamente desconfiado, não deixa que você faça nada, e a família começa a não reconhecer mais aquele paciente, fala assim, nossa, mas meu marido não era assim, meu filho não era assim, mas por quê? Porque é uma sequela do TCE, não é que ele queira ser assim, mas é uma lesão neurológica que ele sofreu e está causando essa sequela, certo? As motoras, elas são mais fáceis de visualizar, né? Que são aquelas que realmente o paciente perde, fica parético, ou fica plégico, né? Ou fica com alguma disfunção motora. E cognitiva em relação à memória. Às vezes a pessoa não consegue se lembrar o que aconteceu, ela não consegue lembrar as pessoas da convivência dela, ela fica com dificuldade para aprender coisas simples do dia a dia. São todas sequelas. E aí, qual é o nosso cuidado de enfermagem com o paciente vítima de um trauma crânioencefálico? Aquele paciente grave, tá? A gente não está falando mais desse paciente sequelado, não. A gente está falando do paciente grave, daquele paciente que acabou de chegar para você na emergência, acabou de chegar para você no setor de terapia intensiva. O que a gente vai fazer? O neurocheck. A gente vai avaliar as funções neurológicas desse paciente, utilizando a escalinha de coma de Glasgow, ver se esse paciente está mais responsivo, se esse paciente começando a apresentar uma resposta motora. O neurocheck ele é prescrito, né? Se o médico ele quer que a gente faça neurocheck de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, de 24 em 24 horas. Dieta zero, esse paciente pode sofrer uma broncoaspiração, então a gente deixa esse paciente zerado. Essa dieta zero também consta na prescrição médica, ok? E depois disso, dependendo do nível de consciência do paciente, inicia-se a dieta enteral, observando sempre a peristalse e possível distensão abdominal. Observar a permeabilidade via aérea, ver se não existe secreção, sangue, nada que possa obstruir a respiração desse paciente. Um acesso venoso periférico ou uma punção venosa profunda. Balanço hídrico de 6 em 6 horas para ver como é que está a eliminação desse paciente. Descartar outros possíveis traumas. Na hora que a gente vai fazer a higiene do paciente, observar se ele não tem nenhuma alteração de deformidade, alguma questão de uma queixa álgica. A gente tem que sempre manter a perfusão cerebral desse paciente. Como é que a gente faz isso? PAM
em 90 milímetros de mercúrio. Uma PAM de 90 milímetros de mercúrio, a gente garante que esse paciente está bem perfundido. Significa que o cérebro dele está recebendo a quantidade de sangue suficiente. Catéter vesical de demora, porque facilita para a gente ter um balanço hídrico. Controle de glicemia. A glicemia ela é extremamente importante para manter a nossa atividade cerebral sem alteração. Manter o alinhamento da cabeça. Por quê? Se o nosso paciente tem, por exemplo, um TCE aqui, que ele já tem um comprometimento dessa região, dessa lesão, nessa área, se ele ainda tiver a cabeça que ficar com uma postura errada, não estiver alinhada, ficar torta, a gente compromete a irrigação por conta dos vasos da região cervical para essa região da cabeça. Então a gente tem que sempre manter o alinhamento da cabeça do nosso paciente. Cabeceira a 30 graus, manter o controle térmico desse paciente, não permitir que ele faça hipertermia. A gente não pode deixar que o paciente de TCE faça febre. E proteção ocular, né? Se o nosso paciente está inconsciente, a gente faz a proteção ocular para evitar uma lesão de ressecamento de córnea, uma lesão de córnea por ressecamento, porque o olho fica aberto, o paciente está inconsciente, não consegue fechar, então a gente faz a proteção ocular para que proteja a córnea do nosso paciente.